Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje falaremos nesse vídeo sobre Barnabé, tá? Mais um personagem abençoadíssimo aí dessa série que estamos estudando, Heróis do Novo Testamento. E é claro que essa série faz parte aí dos estudos da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus, referente à Escola Bíblica Dominical. E para dar início a essa lição, eu gostaria de estar, a princípio, agradecendo de forma especial a todos vocês que estão assistindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, para que Deus vos abençoe poderosamente. A você também que desejar, através desse vídeo também, aí se inscrever em nosso canal, sinta-se à vontade, é muito bom ter você aqui conosco. Só peço que, caso opte por fazer isso, você clique aí no sininho para ativar as notificações, haja vista o fato de que semanalmente nós estamos postando vídeos aqui referentes a estudos ligados à EBD. Estamos orando, muito para que esse ano a gente consiga expandir mais o conteúdo do canal. Temos alguns projetos, algumas questões novas para estar fazendo ainda esse ano, questões ligadas a textos originais, idiomas bíblicos, idiomas antigos. Aí também estamos tentando trabalhar uma questão ligada a enigmas, e temas complexos dentro da Bíblia Sagrada. Eu acredito que Deus nos dará força e direção para que a gente ainda esse ano inicie esse projeto. Então peço que você que nos acompanhe, ore a esse favor. Enquanto isso não acontece, caso você deseje nos contactar e nos perguntar alguma coisa, de repente você tem uma dúvida de alguma coisa, como muitos estão fazendo, glorifico a Deus, porque muitas pessoas nos têm enviado aí WhatsApp com perguntas, para que a gente possa, dentro da nossa limitação, é claro, responder e ajudar os irmãos. Também existem aqueles que estão nos enviando mensagens para nos parabenizar e felicitar pelo trabalho aqui realizado no canal. Ok? Então a gente está muito feliz com tudo isso aí. Esse feedback que vocês nos dão é maravilhoso. Peço que vocês continuem sempre que possível comentando, porque através dos comentários de vocês eu consigo ter um norte aqui no que fazer, entender e saber como é que está sendo o trabalho, se a gente está conseguindo aí atender a demanda dos irmãos, e é muito bom saber que a gente pode aí contar com todos vocês. Tá? Para começar, vamos lá para mais uma aula abençoada, lição 9, Barnabé, filho da consolação. E para dar início, veremos que o nosso texto bíblico básico está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 36 e 37, Atos capítulo 9, verso 27 e 28, e também Atos 11, versos 22 ao 26. Já o nosso texto áureo está em Atos 11, 24 e diz: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Temos aí o nosso comentário, a palavra introdutória. E é interessante, gente, nós vamos estar falando um pouquinho sobre Barnabé, e existem dados acerca de Barnabé que muitas vezes não estão descritos na Bíblia Sagrada. Então, muitas coisas relacionadas a esse personagem aí, Barnabé, estão registradas nas chamadas tradições, tradição cristã, tradição ali, da igreja. Então, muitas coisas ligadas à história da igreja que muitas vezes nós não encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. Tá? Eu, geralmente, os que nos conhecem, que estão conosco há um tempo no canal, sabem que eu dificilmente me utilizo ou faço uso de tradições. Eu já visto o fato de que, quando o assunto é EBD, geralmente se fosse uma questão mais teológica, a gente faz um seminário, mas quando o assunto é EBD, eu gosto que haja com os alunos uma interação e uma maior aproximação dos textos bíblicos. Tá? Não que eu não me utilize, não que eu não concorde, não que eu não aceite a tradição. Sim, há muita coisa aí ligada à história que é importantíssima para o nosso desenvolvimento, mas, uma vez sendo EBD, eu gosto mais de trabalhar uma linha mais bíblica, a fim de que nós possamos também dinamizar o estudo e, é claro, com isso, criarmos um ambiente onde nós, no caso vocês aí que nos assistem e eu aqui também, possamos falar mais da Bíblia Sagrada, exaltar mais a importância da Bíblia Sagrada, ok? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Barnabé aí. Barnabé não nasceu na Judéia. Primeiro detalhe que nós vemos aqui, desde de cara já, é o fato de que Barnabé não nasceu lá na Judéia, ou seja, Barnabé não nasceu naquela região de Israel, não nasceu na região de Judá, sul ali de Israel. Outra coisa que é importante, o fato dele não ter nascido lá nessa região, conferiria para ele importantes vantagens. Que vantagens seriam essas? Por exemplo, o domínio da língua grega. Então, por ele não ter nascido lá na Judéia, é claro que não estou dizendo que quem nascia na Judéia não sabia falar o grego, mas o fato de ele ter nascido em terras gentílicas nos mostra que ele teria mais acesso ainda ao idioma grego, à cultura grega, coisas essas que lhe facilitariam, é claro, lá no momento em que ele estivesse ministrando a palavra aos gentios, ok? Outra coisa que é importante aqui, além disso, além do fato dele
dominar, por assim dizer, a língua grega, né, o idioma grego. Também havia o fato de que ele sendo um cipriota, ou seja, nascendo lá na ilha de Chipre, falaremos mais sobre isso daqui a pouco, provavelmente, né, esse fato aí fez diminuir o preconceito dos pagãos, ou seja, ele estava mais próximo aos pagãos, mais próximo aos gentios. E a gente sabe que um judeu nascido lá na região da Judéia, ele era um pouco mais sistemático, ele era um pouco mais centrado na cultura judaica, e isso fazia dele alguém que meio que se separava, né? Alguém que meio que se enclausurava dentro da sua cultura. E é importante o fato de Barnabé ter nascido entre os gentios, que facilitaria e facilitou muito a pregação dele, o ministério dado por Deus a ele junto aos gentios. Continuando aqui, conforme observaremos no decurso dessa lição, o Filho da Consolação, este é um título também atribuído a Barnabé, falaremos já já sobre ele, sofria as mesmas pressões ministeriais e pessoais a que todos estão sujeitos. Outra coisa que é importante frisar aqui, gente, é que embora Barnabé não fosse lá um dos 12, embora Barnabé a gente não saiba até em que ponto, quando é que ele passou a conhecer os apóstolos, mas o fato é que a vida de Barnabé não era tão simples, tão fácil assim. Ele também sofria os embates, né, do ministério, sofria muitas vezes ataques dos judaizantes, ataque também sofreu entre os gentios, e a vida deste homem não era uma vida muito fácil, não era tão simples assim. Vamos lá. No entanto, o que o distingue como herói dentre muitos personagens bíblicos é o seu bom caráter. Isso que é importante. Professor, para você que vai estar lecionando aí, porque geralmente esses vídeos que eu gravo aqui, é claro que a gente foca todas as pessoas, né? Alunos, professores, tá? Mestres, mas a ideia básica aqui também é dentro dessas aulas, por isso que às vezes você vai perceber, né? Quem nos acompanha às vezes percebe que as aulas às vezes acabam se estendendo a vídeos que ficam muito extensos, porque geralmente eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de trazer aulas na qual todos sintam-se à vontade para aprender e para trabalhar, tá? Muitos já me falaram a respeito de eu trazer uma aula mais sintetizada, algo mais rápido. Eu amei, mas eu percebo que quanto mais conteúdos eu trouxer aqui, melhor ficará para aqueles que lecionam, né, para os professores, aqueles que estão ali diante dessa área do ensino dentro da IBD, para que eles possam, através desse conteúdo, ter mais fontes, mais questões a serem aplicadas na sua aula, tá? Então vamos lá. E um ponto importante aqui é que você, professor, foque. Eu lhe peço, né, claro, lhe oriento, lhe aconselho, que você foque ao longo de toda essa aula na questão do caráter de Barnabé. A maior lição, ou as maiores lições que nós aprenderemos nessa aula, estão ligadas a princípio ao caráter desse homem, a maneira como ele lidou com as situações que lhe foram propostas, a maneira como ele lidou com o seu ministério, tudo isso, a maneira piedosa, santa, abençoadíssima que ele lidou com o seu ministério, é que será para nós aqui o norte para essa lição. Então, se possível, foque bastante no caráter de Barnabé. Vamos lá. Ele era um homem honesto, generoso, piedoso e humilde, e veremos isso agora. Primeiro lugar, primeiro tópico, vamos falar um pouquinho sobre Barnabé, o homem, a pessoa de Barnabé. E como eu sempre digo para você aí, que vai lecionar, para você, professor, procure, ao longo de sua aula, fazer e trabalhar com essa divisão que já lhe é feita aqui. Então, detalhes que a gente poderia estar falando sobre Barnabé ou outro personagem lá na frente, no final da lição, muitas vezes a gente acaba por não tomar certos cuidados, trazendo isso para o início da aula. Às vezes algo que a gente ia falar lá no fim, algum aluno, alguém que tenha estudado, né, claro, a revista em casa, essa pessoa traz essa pergunta no início da aula e acaba muitas vezes nos fazendo perder, né, o fio da meada durante a aula. Então você, é claro, professor, tem que seguir esse cronograma. E se alguém na sua lição, se alguém na sua aula aí te fizer uma pergunta agora, no início, o primeiro tópico, que deveria ter sido feita lá no final, que você responderia, claro, falaria sobre isso lá no final, com toda a delicadeza do mundo, toda a gentileza possível, você diga à pessoa, olha, eu já ia falar sobre isso e nós lá no final vamos abordar. Então, para começar, foque mesmo na pessoa, no homem Barnabé, e não no ministério dele em si. E para falar sobre o homem Barnabé, vamos lá. Em primeiro lugar, todos que nos acompanham aqui sabem que eu gosto muitas vezes, quando a lição traz em si uma espécie de protagonista, um personagem central, esse personagem é abordado por toda a lição, eu gosto de iniciar a lição falando a respeito do nome dessa pessoa. No caso desse personagem, que nós conhecemos como Barnabé, é bom que nós entendamos que esse não era, a princípio, o seu nome de batismo, tá? Ele não recebeu esse nome naquele período em que, após a sua circuncisão, né, no dia da sua circuncisão, ele recebeu esse nome. Isso que é importante frisarmos. E é claro que estamos falando de cultura judaica, e na cultura judaica, geralmente, era o pai quem dava o nome, né? Passava-se ali 7 dias, eram contados desde o nascimento, no 8º dia, o menino ali era circuncidado, a carne do prepúcio era cortada, e o pai, diante de convidados, amigos, uma espécie de
uma espécie de festa, né? O pai pegava aquela criança ali e erguia ela diante dos convidados. E ao erguer a criança, era o pai que dizia o nome. Então, naquele momento em que Barnabé, ao ser circuncidado, ele era judeu, levita, a Bíblia vai dizer, vamos falar sobre isso já já. Então, seu pai, quando ele era bebê, o 8º dia, o ergueu e em voz alta disse a todos que estavam ali presentes qual seria o seu nome. E o nome que o pai disse foi Barnabé? Não, é o que veremos já já. Okay? Então, o nome que o pai disse lá, seu nome verdadeiro era José. Então, o nome deste homem, a princípio, não era Barnabé. Seu nome de batismo, como nós costumamos dizer, não era Barnabé, mas sim José. E esse nome José é um nome de origem semítica. E sendo ele de origem semítica, é claro que nós precisamos falar um pouco sobre essa origem, sobre esse significado. E José, para nós aqui no português, é lá na língua hebraica, Yosef, como nós costumamos falar aqui no Brasil, e Yosef, lá em Israel, ok, no idioma hebraico. Então, segundo o capítulo 4, verso 36 do livro de Atos dos Apóstolos, José era o nome de batismo deste homem, a qual nós conhecemos também lá, segundo a língua hebraica, como Yosef. Lembrando, é claro, que este nome, sua primeira menção, está lá no livro do Gênesis, quando um dos filhos de Jacó, José, seu nome, fora vendido ali, traído, vendido por seus irmãos, uma caravana que passou ali, indo em direção ao Egito, e lá no Egito ele sofreu muito até que culminou com todo esse sofrimento, né? Deus o abençoou poderosamente, ele acabou tornando-se lá o governador do Egito, ok, José? Então esse é o mesmo nome de Barnabé, a saber, seu nome de batismo, José. E é claro que Yosef, ou José, na língua hebraica significa aí Deus multiplica, né? Yahvé multiplica, o Senhor multiplica, é interessante, tá? Ou também Deus acrescenta, né? Então, Deus acrescenta. E numa linguagem comum, aquele que acrescenta, e aquele aqui nesse caso é Deus. Então, Deus acrescenta, Deus multiplica, ou aquele que acrescenta seria o significado para o nome de José, que é o nome de batismo de Barnabé. Mas ele era chamado, né, pelos apóstolos por outro nome. Que nome é esse? Vamos ver também esse mesmo nome que ele era chamado pelos apóstolos lá no hebraico. Já visto o fato de que o hebraico, nós sabemos que não era falado por todos lá no Novo Testamento, somente a classe ligada ali ao sacerdócio, ligada ali aos sacerdócios, os levitas eram sacerdotes, ligado aos levitas, sacerdotes, a classe ligada aos escribas, fariseus, saduceus, essas pessoas que estavam de posse da palavra, aqueles que eram ligados mais à questão de litúrgica, né, questão de culto. O idioma hebraico era usado mais para culto. E nesse caso aqui, vamos lá, seria Barnaba. O que é Barnaba? Lembrando que Bar, aqui no hebraico, Bar também, vamos falar nisso sobre o aramaico, Bar, tanto é hebraico quanto aramaico, né, nós temos a palavra Bar, que quer dizer filho, e a outra palavra também no hebraico, que é a palavra Ben. Ben é filho, e Bar também é filho. Nesse caso, Barnabá, dando a ideia de que Nabá teria vindo de Nabi, e Nabi é a palavra hebraica para profeta, e por isso muitos acreditam que o significado dessa expressão que deram a ele, Barnabá, se analisada no idioma hebraico, à luz do hebraico, seria então filho do profeta, ok? Bar, filho, no caso aqui, Nabá, vindo de Nabi, profeta. Então, no hebraico, Barnabá, ou Barnabé, como nós conhecemos, seria filho do profeta. É só uma linha também dentro do hebraico. Há outro ponto interessante. O ponto de que naquele momento, naquele período, no Novo Testamento, as pessoas ali, comuns, por assim dizer, não ligadas ao sacerdócio, ao culto, à liturgia, o povo em si, falava o idioma que eles trouxeram lá do cativeiro. Lembra disso? Cativeiro babilônico? 605 a.C., cativeiro no caso de Judá, né? 605 a.C., 597 também e 586. 3 levas, eles foram levados lá para a Babilônia, onde passaram, segundo Jeremias nos fala ali, em seu livro, que eles passariam cerca de 70 anos. 70 anos se passaram, eles retornam. 538 aproximado, eles vão retornando até por fim 444, com Neemias, a última leva. E a partir de então eles passam a falar esse idioma que é o aramaico. E no aramaico, qual seria o nome deste homem? Vamos ver isso também. É claro que o nome verdadeiro dele, para nós, no português, José, e lá no aramaico, seu nome de batismo, ou verdadeiro nome, como você quiser falar, não seria Yosef, como nós falamos no hebraico, mas Iasef. Iasef no aramaico, Yosef no hebraico e Yasef no aramaico. Nós temos aqui, é claro, um aramaico aqui, eu coloquei um aramaico vocalizado, né? Ok, nós temos vogais aqui, ó, presença de vogais nesse aramaico. Então, Yosef, hebraico, Yasef no aramaico. Mas também no aramaico ele recebeu um outro nome, que qual seria? Vamos ver agora.
a mesma coisa, Barnaba, Barnaba, dando a mesma ideia, Bar, filho no aramaico, Bar, para eles, Bar, para nós, filho, ok, Nabá, ou Naba, que quer dizer o quê? Nabá, vindo também de Nabi, dando, nesse sentido, a tradução para o nome, a mesma tradução do hebraico, a saber, filho do profeta, tá? A quem pense, a quem acredite que essa expressão Barnabá ou Barnaba, ok? Seria filho do profeta. Mas há um outro detalhe, e o detalhe esse é que o Novo Testamento foi escrito originalmente no idioma grego. Haja visto o fato de que quem está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde é citado Barnabé, é Lucas, o médico amado. Então Lucas, é claro, um homem versado, eu diria que um dos mais versados no Novo Testamento em grego, né? Se nós analisarmos todo o Novo Testamento no idioma grego, veremos que o grego de Lucas é um grego apuradíssimo. Então nós vamos ver também que o ideal seria analisar essa questão do nome dele no grego. Como é que nós faríamos isso? Vamos lá, no grego, seguindo a sequência, seu nome verdadeiro, para nós aqui no português, José. E lá no grego, Yosef, baseado, é claro, também que esse grego aqui seria uma espécie de tradução lá do hebraico ou até mesmo do aramaico. Então, Yosef, lá também, aí no grego, mas ele recebe um outro nome no grego. E que nome seria esse segundo que está escrito? Lembrando que Atos dos Apóstolos está escrito originalmente no idioma grego. Então, qual é o nome que está lá? No grego, nós temos aí Barnabás ou Barnabas, a quem pronuncia, né? Então, Barnabas, e há quem pronuncie Barnabás. Mas a ideia básica a se entender aqui é o que quer dizer isso aqui no grego. A questão principal, quando nós vamos falar do grego, já nem seria tanto a tradução, mas o fato de que Lucas, quando escreve-nos lá o livro de Atos, quando escreve o livro de Atos, ele vai dizer que os apóstolos passaram a chamar Barnabé de Barnabé, ou seja, passaram a chamar José, né, de Barnabé, e ele acaba entre parênteses dizendo o que seria o significado, o porquê daquilo, e isso a gente precisa analisar também. Então ele vai dizer que lá no grego, que era Barnabas, ok, Yosef, a quem os apóstolos chamavam de Barnabas, que segundo Lucas quer dizer o quê? Aí, quando nós vamos para o grego, está lá, Rios, tá vendo? Paráclesios, Rios, Paráclesios. Então está lá no grego, Ios Paráclesos. O que quer dizer isso? Quando nós vamos para a tradução em português, está lá, filho da consolação. Então a questão é, então Barnabás ou Barnabas, traduzido ao pé da letra, vamos assim dizer, significa filho da consolação. Então nós temos essa dificuldade, já visto que o grego também vai corroborar com o hebraico, o aramaico, dando a ideia de filho do profeta. Então, há quem acredite que filho do profeta ou filho da consolação, então esse é o processo. Mas nós temos aí no grego, está lá, Ios Paráclesios, que quer dizer o quê? Ios, filho, e Paráclesios, todos nós sabemos, basta lembrarmos do Espírito Santo, né? O Parácletos. Então, essa ideia de consolador, advogado, companheiro, aquele que está do lado, se põe ao nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar. Então, basicamente, do que tange o nome deste homem que nós teríamos, a princípio, queridos e amados, essa questão aí. Dando continuidade, então, vamos lá. Natural de Chipre. Vamos ver, então, baseados, é claro, na revista. Barnabé era cipriota, ou seja, natural de Chipre, da ilha de Chipre, oriundo de família judia. Então, Barnabé nasceu na ilha de Chipre, mas sua família era uma família judia. Não sabemos como a família dele foi para lá, assim como também não sabemos como a família de Paulo foi para lá, né, em Tarso, né, que acaba sendo a mesma questão. E de classe sacerdotal. Um detalhe que nos é informado, né, lá também em Atos 4,36, é que esse homem, melhor dizendo, Barnabé era aí levita, isso é importante. Então Barnabé era de Chipre, 3 informações importantes aqui. Natural de Chipre, oriundo de família judia e pertencia à classe sacerdotal. Por quê? Porque ele era, segundo o que nos é informado ali, levita, da família de Levi. E é claro que todos nós sabemos que existe uma divisão aí interessantíssima na família de Levi. Para que você, professor, consiga compreender, explicar melhor aos seus alunos aí, em loco, né, na sala de aula, basta que você recorra lá a Números capítulo 4, né? Eu não teria tempo hábil, já visto o fato que estou gravando, estou falando até um pouquinho rápido, você percebeu que eu estou correndo um pouco aqui para poder o vídeo não se estender muito, mas lendo Números 4 você vai ter
com base e conteúdo para explicar aí melhor aos seus alunos. E lá nós vamos encontrar essas 4 divisões dos levitas, ok? Quais seriam elas? A princípio, nós temos os araonitas. Que são araonitas? Aqueles que descenderam diretamente de Arão, os filhos de Arão, da qual estavam responsáveis pelo sacerdócio, ok? Então, araonitas. Depois nós temos os gersonitas. Gersonitas, filhos de Gerson, dentro da tribo de Levi, responsáveis pela parte superior, né, as cobertas, todo esse processo superior do tabernáculo. E temos também ali os meraritas, responsáveis, filhos de Merari, responsáveis também pela parte agora inferior, a parte de baixo, estacas, processos, levantar, erguer o tabernáculo, a parte inferior do tabernáculo. Quando eu falo inferior, você entende, a parte de baixo. E por fim nós temos os coatitas, responsáveis por transportar e manusear as coisas santas, ok? E é claro que eles só poderiam tocar em questões como a Arca da Aliança, depois que os araonitas cobrissem, tá, com linho. Mesmo podendo, tendo a incumbência de carregar objetos como a Arca da Aliança, ele não poderia chegar e colocar a mão. O araonita, ou seja, os filhos de Arão, o sacerdote vinha primeiro, cobria a arca para só a partir daí os coatitas pudessem carregá-la, ok? Então a ideia é essa, tá? E aqui nós entendemos que ele era de uma dessas classes. Haviam 4 classes, citamos aqui, só para poder você gravar e trabalhar na sua aula. Araonitas, gersonitas, meraritas e coatitas, ok? E ele fazia parte de uma dessas classes, nós não sabemos ao certo, mas já visto o fato de que, fazendo parte disso, ele era, é claro, da família sacerdotal. Continuando aqui, diversos povos habitaram a ilha de Chipre em diversos momentos da história, dentre os quais citamos egípcios, fenícios, gregos e romanos. Os missionários cristãos nela adentraram através de suas mais importantes cidades portuárias, a saber, Salamina, né, uma das mais importantes cidades. Para começar, nós vamos ver que muitos povos habitaram naquela região. Ilha de Chipre, próxima ali, né, junto ali, vamos dizer assim, Pafos, né, ali dentro, naquele processo, Salamina, Pafos, dentro da ilha de Chipre. Ilha do Mar Mediterrâneo, é ao sul da Ásia Menor, ok? Uma ilha importantíssima, uma das 3 maiores ilhas lá naquele período do Império Romano. E é interessante notarmos o fato de que o Evangelho também, glória a Deus, chegou naquele lugar. E como é que o Evangelho chegou ali? Através de Barnabé? Não, nós entendemos que o Evangelho chegou ali através daquela terrível perseguição que houve lá em Jerusalém. Muitos dos que foram dispersos naquela perseguição acabaram também chegando a Chipre com a palavra, né? Muitos foram para Antioquia, a igreja de Antioquia nasce também nesse período, nesse processo, e também junto a ele na ilha de Chipre. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pessoa de Barnabé. Continuando aqui, era um homem honesto e generoso. Vamos entender essas duas questões relacionadas ao caráter deste homem. Acredita-se que Barnabé pertencesse ao que hoje conhecemos por classe média, pois, de acordo com o livro de Atos, ele vendeu uma herdade, um terreno, uma propriedade, e depositou voluntariamente, guarda isso aqui, gente, voluntariamente, o produto da venda aos pés dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aqui um detalhe importantíssimo, que é o fato de que Barnabé, este homem abençoado, vendo a dificuldade, vendo a situação complexa que era, e sendo um homem total e plenamente desprendido de bens materiais, alguém que entendia que a salvação era algo mais importante, né? Ter Jesus no seu coração era mais importante para ele. Então esse homem decidiu vender uma herdade, uma propriedade. Entendemos com isso um terreno, né? Uma casa, não sabemos se havia ali uma construção naquele terreno, mas um terreno que nos dá a entender que Barnabé possuía. Ele vende esse terreno e ele dá todo o valor integral da venda desse terreno para ser depositado ali, né, na obra missionária, na obra evangelística, para ser depositado ali junto à obra que os apóstolos estavam fazendo para cuidar das pessoas que estavam sofrendo com a terrível e ferrenha perseguição. É claro que Lucas registra isso para falar-nos um pouco mais sobre o caráter e a vida deste homem abençoado. E também, quando você lê o relato lá em Atos dos Apóstolos 4, e passando do 4 para o 5, primeiro Lucas dá o exemplo de Barnabé, o exemplo maravilhoso e abençoado, de um homem honesto, um homem que, por livre e espontânea vontade, não foi por ninguém obrigado a fazê-lo, tá? Ninguém o instigou ou obrigou a fazê-lo, ele simplesmente desejou fazer isso. Então ele vendeu, e quando vendeu, ele colocou no coração de todo o valor que fosse dado, né, aquele terreno que ele tinha, aquela herdade, ele simplesmente doaria, entregaria, daria como oferta para auxiliar na obra, né? E é interessante que Lucas coloca isso, e ele coloca, mas, perceba isso, tem um mais ali. Aí ele vai falar depois disso sobre Ananias e Safira. Olha que coisa importante. Então, Lucas quer trazer um contraste tremendo dentro de Atos dos Apóstolos. Ele quer falar a respeito do início da obra, como pessoas abençoadas, caridosas, como é o caso aqui de Barnabé, pessoas que de livre e espontânea vontade auxiliaram e ajudaram também financeiramente a obra de Deus.
mas do outro lado havia pessoas que tentaram ludibriar, que era o caso de Ananias e Safira, que se propuseram, ou seja, se dispuseram a também vender uma propriedade, um terreno, segundo eles, após vender e dariam tudo, mas assim que o dinheiro entrou, a situação no coração deles foi outra. Não sabemos se eles foram motivados a fazer isso por causa da fama, porque querendo ou não, gente, Barnabé não queria fama, mas vendendo um terreno naquele tempo e dando esse terreno, certamente a fama dele se espalhou. E quem sabe, né, é só uma inferência que estamos fazendo aqui, quem sabe esse foi o motivo que Ananias e Safira também disseram que ia vender para ficar famoso, para ficar conhecido. E tem muita gente que às vezes também diz fazer algo, faz alguma espécie de voto e depois não cumpre com esse chamado voto, ok? E a questão é que Ananias e Safira simplesmente mentiram, porque disseram, olha, Pedro, apóstolos, esse aqui é o valor total, e eles retiveram uma parte para eles e não deram o dinheiro. É claro que Pedro não estava interessado no dinheiro deles, a obra missionária não estava interessada no dinheiro deles, Deus Todo-Poderoso também não estava interessado no dinheiro deles. Foi algo que o relato de Pedro nos mostra, né? O diálogo de Pedro com Ananias mostra isso. Pedro falou com Ananias, olha, é seu. Estando no seu nome era seu, e vendendo também continuava sendo seu. A gente não pediu nada, a gente não exigiu que você fizesse. Você simplesmente, de livre e espontânea vontade, disse que faria. Mas por que você mentiu? Por que mentisse? Não mentiste a homem, não mentiste a Deus e ao Espírito Santo. Ou seja, esse é o processo, gente. Então a gente precisa entender esse ponto aí abençoadíssimo. Nesse quesito aqui, vemos a honestidade de Barnabé sendo exaltada. Glória a Deus por isso. Tá? O homem que vendeu, deu. E glória a Deus que muitas pessoas pudessem entender e aprender esse processo como ele aprendeu, a maneira como ele se portou e se comportou numa situação como essa. E isso é importantíssimo. É claro que também nós vamos ver algo maravilhoso aqui, algo que me chama a atenção. Não sei se você parou para se perguntar a esse respeito, porque às vezes eu gosto de trazer algumas perguntas, algumas coisas meio complexas aqui na aula, não para querer mostrar conhecimento, não é o meu foco, mas em lidando, né, em se tratando de EBD, muitas vezes a gente vai para a sala preparado, a gente lê muito, prepara alguma coisa para falar, baseados na revista, é claro, na Bíblia Sagrada, mas é bom entendermos e nos lembrarmos que diversas vezes os nossos alunos às vezes nos fazem perguntas que nos fazem pensar muito. A gente não se preparou para aquela pergunta e é pego de surpresa em sala de aula. E uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li esse relato é o fato de que no Antigo Testamento nos diz que os levitas não tinham terreno, não tinham posse. Lembra das 48 cidades levíticas? Lembra que Levi não herdou posses? Levi moraria em terras cedidas pelas demais tribos. Tá? Levi não herdou lá na divisão da terra, lá por assim dizer, em Josué, uma terra só para eles, mas eles morariam ao longo de todas as terras divididas entre as demais tribos. E a pergunta é, como é? Onde é? De que maneira foi que Barnabé conseguiu um terreno? Um levita que tem terreno, um levita que é proprietário de um terreno, muitas vezes isso nos faz pensar e coçar a cabeça. Então pode ser, aí professor, que no meio da aula você tem que parar para responder uma questão como essa. Então com isso, tá? Embora a Bíblia não nos explique, não nos detalhe, o mais provável, haja visto o fato dele ter nascido em Chipre, terra lá gentílica, nos faz entender que essa terra sim é uma terra que ele tinha em Chipre. Eu não conseguiria entender ou imaginar que essa terra estivesse lá em Jerusalém. Possa ser que ele tinha essa terra em Chipre ou em outra parte ali, tá? Porque dificilmente nós veríamos ou nós veremos na Bíblia Sagrada um levita possuindo terreno, herdade, posse, terras lá na região de Israel, ok? Então, uma breve lida lá no livro de Josué nos mostra o porquê de tudo isso aí. Então, eu acredito, tá? É só um pensamento meu, ok? Embora o tempo aqui não é hábil para que a gente possa ler, estudar mais, explicar mais sobre esse respeito. Eu estou correndo aqui no vídeo para não se estender muito, mas pode ser que alguém te pergunte isso aí, tá? Mas Barnabé não era levita? Ok, a Bíblia diz, está lá, levita, mas levita tinha terreno, levita podia ter posse, mas o Antigo Testamento diz que não podia ter. Como é que esse homem tinha? Então, é necessário analisar toda a questão geográfica, tá? Ele não nasceu em Jerusalém, ele não habitava aquela região, ele passou a morar ali, não sabemos desde quando. Então, possa ser que esse terreno seja lá em Chipre, lá na ilha de Chipre, possa ser que outras questões também próximas ali, não sei, Antioquia, lugares próximos, ok? E possa ser que ele tenha comprado, não sabemos lá em Jerusalém, mas nem ficou muito tempo com a terra, já vendeu. A questão é que a gente não tem a resposta exata para poder estar falando, mas é bom que a gente pare e pensar a esse respeito. Então, mais um assunto para você estudar, professor, para você chegar pronto, caso alguém lhe pergunte algo aí nessa. É claro que eu tenho a resposta, mas no vídeo aqui não daria tempo. E se você quiser saber, nosso contato fica aí. Ok? É só você nos enviar um zap e a gente vai conversar mais sobre esse ponto. Passando aqui para frente, vamos lá. Ah não, algo que eu já ia me esquecendo, peço perdão. Entretanto, provavelmente ele não possuía outros bens que o pudesse sustentar,
porquanto o texto bíblico nos informa que ele precisava trabalhar para prover seu sustento. É claro, a partir do momento que ele vende essa terra, deposita no pé dos apóstolos. Isso é maravilhoso, gente, porque Barnabé vende um terreno, não sei quanto custou, mas deve ter custado muito. Já visto o fato de que o terreno de Ananias e Safira, eles quiseram reter o dinheiro. É aquele tipo de pessoa, né, que está desempregado e fala assim: Senhor, se tu abrir a porta, o primeiro salário que eu receber vai ser para a tua obra. Aí Deus abre a porta, a pessoa não dá o tal salário, não que é obrigado, mas se ela votou, se ela disse que ia fazer, a Bíblia não nos obriga a fazer voto, mas fazendo é bom que cumpramos. Então a pessoa diz: Senhor, abre a porta, estou desempregado. O meu primeiro salário será todinho para a obra. Deus abre a porta, uma porta boa, um salário abençoado, porque Deus é Deus para fazê-lo, e a pessoa não quer dar nem o tal do salário que falou que daria, quem dirá o dízimo, né? Para até dizimar. Começa a assistir vídeos aí de youtubers que são contrários ao dízimo, né? Aquela pessoa toda, e acabam nem dizimando, nem ofertando e retendo o dinheiro aí. Infelizmente, foi o caso de Ananias e Safira, que é também um assunto bom para se falar num vídeo posterior. Então o ponto é que Barnabé vende essa propriedade, dá todo o dinheiro, e o dinheiro é depositado no pé dos apóstolos. Perceba isso, no pé dos apóstolos. Ao pé, é claro que não é literalmente, né, no pé, ele botou lá no chão, no pé dos apóstolos. A ideia, a forma de colocar que era entregue aos cuidados dos apóstolos, mas fazendo uma espécie de trocadilho, uma brincadeira aqui, né, peço licença para vocês para brincar aqui um pouco no vídeo também, mas o gostoso é que ele colocou lá no pé dos apóstolos, tá? E do pé continuou ali, não subiu para a carteira dos apóstolos. Quem dera alguns líderes, alguns pudessem entender e praticar isso aqui, né? Colocou aos pés e dos pés não subiu para a carteira dos apóstolos, permaneceu lá para ser utilizado na obra do Senhor. E aqui nós vemos que esse homem então não tinha mais recursos, pelo menos é o que a Bíblia demonstra, e ele passou a continuar vivendo pela fé, vivendo do evangelho, vivendo também do seu trabalho. Tanto é que Paulo vai dizer, há uma referência em 1 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo está ali falando a respeito do seu apostolado e a questão financeira, a questão do auxílio, uma ajuda, e Paulo chega a citar, tá? Do fato de a possibilidade de ele e Barnabé ter que parar de trabalhar para poder dar mais ênfase e focar ainda mais na obra do Senhor, né? Ele chega a citar a questão ligada lá a Cefas, né? Pedro levar uma companheira, sabia, a esposa, e coisas desse tipo. Então, com isso, nós entendemos a partir dali que Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, como você quiser colocar, trabalhavam, né? Eles faziam ali, e Paulo, é claro, tinha o seu ofício de curtidor, fazedor de tenda, e quem sabe Barnabé lhe auxiliava também nesse trabalho, ou seja, eles trabalhavam para o seu sustento. Isso é maravilhoso. Então, um homem honesto, cumpriu o que falou, e generoso, porque quando ele viu aquela dinheirama toda, ele falou: eu tenho um propósito com essa dinheirama, com todo esse dinheiro, e é o reino de Deus, a obra do Senhor, os necessitados. Ele foi lá até o fim, cumpriu, ok? Para você, de repente, estar me assistindo, fez um voto, está parado, está desempregado e disse para Deus que o primeiro salário vai ser dado para Deus, querido, cumpra o seu voto. Vamos lá, piedoso. Foi Barnabé quem primeiro acolheu e cuidou do recém-convertido Saulo de Tarso. Isso aqui é importante, gente, vamos lá. E ele também o apresentou aos demais discípulos de Cristo e foi responsável por convencer os líderes da igreja que Saulo, o antigo perseguidor, agora de fato era um seguidor de Jesus. Vamos parar para falar um pouquinho sobre esse ponto aqui. Para entender isso aqui, nós precisamos, é claro, você professor, caso haja tempo aí na sua sala de aula, não perca o tempo, aproveite para falar sobre isso. É preciso analisarmos desde a conversão de Saulo, né? O que acontece lá desde a conversão de Saulo? Nós entendemos o seguinte: Saulo se converte, capítulo 9 de Atos, caminho de Damasco. Dali Paulo permanece em Damasco, na casa de Judas. Paulo, após sua conversão, eu estou tentando ser breve, não vou entrar em detalhes aqui, mas Paulo começa a pregar ali em Damasco, começa a disputar com alguns judeus ali, começa a pregar, enfatizar bastante a palavra, e ali de Damasco, segundo nos é informado, Paulo ele se viu obrigado a fugir, ele é descido num cesto e é obrigado a fugir. De Damasco, Paulo vai, Atos não diz, mas Gálatas diz, 1,17, leia também, Paulo vai lá para o deserto da Arábia, né? Passa ali, segundo consta na Epístola aos Gálatas, cerca de um ano aproximado. Então, o que nós vemos é que Paulo está em Damasco, é perseguido em Damasco, precisa fugir de Damasco, se vê obrigado a fugir de lá, e ele vai lá para o deserto da Arábia. Da Arábia, Paulo volta, segundo Gálatas 1, agora 18, para Damasco de novo. Isso é interessante. Tempo ele passa em Damasco, e de Damasco Paulo se dirige a Jerusalém, onde lá, chegando a Jerusalém, Paulo conhece algumas pessoas, e dentre essas pessoas, Paulo torna-se conhecido de Barnabé. É lá em Jerusalém, após Paulo ir de Damasco para Jerusalém, ele voltou da Arábia, foi para Damasco, de Damasco para Jerusalém, e lá ele conhece, é o que cremos baseados em Atos dos Apóstolos, ele passa a conhecer Barnabé, cria um vínculo, uma grande amizade com Barnabé, e Barnabé se sente ali
a pessoa encarregada por Deus de apresentar Saulo, ou Paulo, como você quiser falar, mas até então era conhecido como Saulo, a pessoa encarregada de apresentar Saulo aos apóstolos. Então, Barnabé vai lá, apresenta, e é interessante, ele não só apresenta, como ele começa a dar bom testemunho, começa a falar, né, começa ali acerca de Saulo para os irmãos lá em Jerusalém. Isso é importante porque, gente, olha como Deus usou poderosamente a vida de Barnabé para que ele pudesse dar esse voto de confiança, né, esse voto de confiança para Saulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Aí ele apresenta, Saulo está agora lá em Jerusalém, começa a pregar, e até os helênicos, até os judeus, por assim dizer, helênicos, começam a perseguir, e Paulo não vê outra opção senão ter que sair de Jerusalém. Lá Paulo vai para Seleucia, Paulo vai para Cesareia, melhor dizendo. Paulo vai para Cesareia, e de Cesareia ele volta para sua terra, a saber, lá Tarso, onde ele passa anos, muitos anos. Tá? É que nós vamos ver, ele vai dizer para nós que fica lá em Tarso. E é interessante que durante esse período aqui, o que a gente percebe? É que Barnabé e ele haviam criado um grande vínculo, tá? Uma grande amizade. Embora Paulo tivesse voltado para sua terra, embora Paulo não pudesse mais permanecer em Jerusalém, porque corria risco, né, de ser morto ali, mas Barnabé nutria no coração essa amizade, esse período que ele passou junto a Paulo, e com isso Barnabé foi, com certeza, orando a Deus para que Deus o preparasse para algo maior dentro do ministério entre ele e Paulo. A intimidade dos dois cristãos cresceu ao ponto de juntos realizarem algumas viagens missionárias e fundarem igrejas em vários lugares. Olha que coisa interessante, vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. É interessante que nós sabemos é que Paulo estava lá na sua região, até então era chamado de Saulo, lá em Tarso, e Barnabé sendo enviado a Antioquia, vamos ver isso em slides posteriores, ele vai lá e traz Saulo. E olha que coisa maravilhosa. Aqui é claro que nesse slide que vai focar aqui é a piedade, tá? Como o Barnabé era um homem piedoso, um homem abençoadíssimo, um camarada que, ao olhar para a vida de Saulo, entendeu, ele viu no coração de Saulo um homem converso, um homem que estava arrependido dos seus erros, arrependido dos seus pecados, suas falhas, da perseguição contra a igreja, e Barnabé decide dar esse voto de confiança para ele. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Humilde, olha a humildade desse homem. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia, quando soube que naquele lugar muitos creram e se converteram a Cristo. Nós sabemos que, né, uma grande obra se iniciara lá em Antioquia, e essa obra iniciara-se, é claro, a partir do momento em que, quando houve a perseguição em Jerusalém, aqueles que fugiram da perseguição em Jerusalém foram também alguns deles, além de ir para a ilha de Chipre, como eu já citei aqui, mas foram alguns deles lá também para a terra da Antioquia, nesse caso a Antioquia da Síria, porque haviam duas, grave isso, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Nesse caso aqui eles foram para Antioquia da Síria e um grande trabalho se instaurou. A igreja começou a crescer muito, havia muitos conversos lá, havia muitas conversões de almas dentro da Antioquia da Síria. E a igreja, a saber, os apóstolos, decidiram enviar Barnabé para lá, para que ele pudesse ali auxiliar aquela obra, para que ele pudesse criar uma espécie de ponte, né, um elo entre Jerusalém e Antioquia. Os apóstolos visavam o crescimento, né, daquele lugar, daquela obra. Havia uma prosperidade muito grande, as pessoas ali estavam crescendo muito. E também, com a chegada de Barnabé naquele lugar, as coisas melhoraram, porque Barnabé, como eu já disse, foi aquele vínculo, assim, o elo que ligou. Olha que coisa maravilhosa. Barnabé foi aquela pessoa levantada por Deus para criar aquele elo, aquela ligação entre Antioquia da Síria e Jerusalém, como um dia também anteriormente Filipe foi aquela pessoa usada por Deus, nós vimos isso na lição passada, aquela ponte, aquele vínculo para ligar de uma vez por todas lá a Jerusalém, a Samaria. Mas a questão é que Barnabé vai para lá. Vamos falar um pouco mais. O fato de ele ter sido designado pela igreja para ir àquela cidade não lhe perturbou os sentidos. Olha que coisa importante, ele está no centro de Jerusalém, ele está junto aos apóstolos, há uma obra muito grande sendo feita lá, uma vasta perseguição. Barnabé era alguém que auxiliava muito. Aí, de repente, os apóstolos o chamam, com certeza impuseram as mãos sobre ele, para dizer, impor as mãos não quer dizer que eles mandaram uma unção poderosa sobre ele, impor as mãos, unção da mão imposta, mas uma espécie de comprovando que realmente eles estavam concordando e que eles estariam auxiliando, a mesma mão que o estava enviando, seria a mão também, ou as mãos que o auxiliariam naquela viagem, durante tudo que ele precisasse. Aí ele é enviado para Antioquia. E essa viagem não mexeu com ele, essa viagem não fez com que ele ficasse entristecido, tá? Ele não mostrou que não queria ir, não, pelo contrário, tá? Ele mostrou a sua humildade, ele estava lá fazendo uma grande obra, maravilhosa, abençoadíssima,
lá em Jerusalém, e ao ser enviado para Antioquia da Síria, ele foi com todo de bom grado, com todo amor no coração. Olha que coisa maravilhosa, gente. E muitas pessoas hoje têm essa dificuldade de entender isso. Estão ali fazendo uma obra, já se sente ali, não há nada mais que ser feito, está tudo certinho, conseguiu estabilizar a situação, quando está tudo bom, tudo bem, de repente, os seus líderes dizem, olha, você vai largar isso aqui e vai lá para tal lugar. Para alguns aí, irmão, é o fim do mundo, para alguns aí é a morte, por assim dizer. Não, eu já estou bem aqui, já edifiquei aqui uma casa, um lugar, estou bem aqui, já estou vivendo maravilhosamente, eu não consigo mais sair daqui. Então a gente precisa entender que a obra de Deus não é que eu esteja onde eu quero, fazendo o que eu quero, mas a obra de Deus é que eu esteja, ou que nós estejamos onde Deus quer, fazendo o que Deus quer. E o momento em que Deus nos quiser tirar de lá, Ele tem todo o poder para nos tirar e nos mandar para onde quiser. E precisamos ter, em situações como essa, humildade. E por isso, olha que coisa interessante, procurou por Saulo em Tarso. Isso é maravilhoso. Quando Barnabé estava lá em Jerusalém, aí ele é enviado para estar na Antioquia da Síria, o que veio à mente dele? Essa obra vai ser maravilhosa, a obra junto aos gentios, o crescimento, a expansão de Antioquia, dar essa assistência. Eu já tenho a pessoa certa para me ajudar, eu tenho a pessoa certa para me auxiliar nesse trabalho. Então Barnabé vai lá, olha que coisa linda, Barnabé vai lá em Tarso, para quê? Para chamar, para convidar, para trazer para si Paulo, melhor dizendo, né? Saulo de Tarso, tão temido por alguns, Saulo de Tarso. Isso é importantíssimo. Ambos permaneceram em Antioquia por 1 ano, e ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Vamos ver isso já já. Então, o que a gente aprende aqui é que Barnabé, quando foi chamado, enviado para lá, ele decidiu passar primeiro lá em Tarso e convocar, chamar, para lhe auxiliar, para estar com ele, a pessoa de Saulo. Isso é importantíssimo. Com isso nós entendemos que Deus, é claro, direcionou Barnabé para que fizesse isso. Em outro ponto, Barnabé, o pouco tempo que ele passou com Saulo, o pouco tempo que Saulo passou, né? Saulo chega a dizer coisa de quase 15 dias que ele passou lá em Jerusalém, deu para entender que eles criaram um grande vínculo, uma grande amizade, e certamente, tá? Eu estou inferindo aqui, mas eu acredito que certamente Barnabé viu em Saulo uma grande liderança. Alguém que precisava ser também abraçado, direcionado, e por isso ele foi lá e disse, esse camarada aqui, a saber, é claro, Saulo, vai dar certinho para essa obra abençoada a ser feita em Antioquia. Então, a oportunidade na vida dele chegou, a oportunidade dele na vida desse homem começou agora. E ele, com toda humildade, foi lá e convocou, chamou para estar ao seu lado Saulo de Tarso. Gente, olha que coisa maravilhosa e coisa abençoada. Vamos falar mais sobre isso já já, tá? Tem mais coisas a serem ditas aí. Então, foi lá, né? Eles permaneceram em Antioquia por volta de 1 ano, a Bíblia vai dizer, e ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de quê? Cristãos, do grego, cristianos. O que acontece aí? Olha que coisa importante e interessante. Pela primeira vez a gente vê aí os discípulos de Cristo sendo chamados de cristãos. É bom lembrarmos, né, tá, que anteriormente eles eram chamados de a seita do caminho, ok? Eles eram chamados de a seita do caminho. Lembra que Paulo foi perseguir lá no caminho de Damasco os do caminho, né? É claro que o português não traz isso, mas lá a tradução, ou melhor dizendo, a Bíblia grega, né? O Novo Testamento grego, diz lá que ele foi perseguir os oudos. A palavra oudos lá é do caminho. E a primeira menção aos cristãos, antes de serem conhecidos como cristãos, foi a seita do caminho. Os fariseus, saduceus, a liderança judaica chamavam os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, de seita do caminho. E agora eles passam a ser chamados lá pelos incrédulos que havia em Antioquia, né? Os perseguidores de Antioquia, aqueles que estavam ali zombando da fé em Antioquia, passaram a chamar eles de cristãos, ou no grego cristianos. O que acontece? É claro que isso aqui era naquele momento uma forma pejorativa. Eles chamavam eles de cristãos zombando, ali os cristão. É meio que um apelido, uma coisa que era para machucar, para magoar, para fazer mal. Mas olha que coisa maravilhosa, que lição importantíssima. Os cristãos que foram chamados de maneira pejorativa, ou seja, a ideia por trás de quem chamou era pejorativa, porque a palavra cristão, essa ideia de cristãos quer dizer pequenos cristos, ok? Zombando deles por seguirem a Cristo, acabaram transformando esse termo cristãos, que era pejorativo, num termo de honra. Aquilo que foi dito de zombaria, a mesma palavra que os incrédulos usaram como zombaria, tornou-se na vida destes homens abençoados, dessas mulheres, dessas pessoas abençoadas, desses crentes abençoados, esses salvos,
a palavra cristão tornou-se uma palavra de honra. Olha como é gostoso eu falar hoje, eu sou um cristão, você que me assiste aí, cristão. Olha que termo lindo, termo abençoado. Então, tá aí um exemplo pra gente. Transformar a zombaria, transformar as palavras contrárias, transformar os insultos em palavras de bênção, em motivação para crescer ainda mais. Quem sabe você está sendo insultado, zombado, estão falando mal de você. Pega isso aí, transforma isso aí na presença de Deus, direcionado por Deus, como eles fizeram, em combustível para vencer, para dar a volta por cima, para receber de Deus a vitória, é claro. Então, foi falado por eles lá, os inimigos da fé cristã, os inimigos dos crentes, dos salvos, chamaram de quê? Cristãos ou cristianos, mas zombando, pejorativamente falando. Mas os cristãos pegaram o mesmo termo. Perceba que os cristãos disseram, não nos chame assim, vamos mudar, vamos criar outro. Não, continua sendo o mesmo. Então aquilo que veio como zombaria tornou-se depois algo maravilhoso. Aprenda isso aí, que eu também aqui estou ministrando, é claro, estou ministrando para mim também, ok? Estou aqui olhando para uma câmera, mas estou ministrando para mim também, não só para vocês, que nós aprendamos a pegar palavras contrárias, palavras de zombaria, palavras que muitas vezes vêm para nos machucar, nos abater, nos jogar para baixo, e transformando tudo isso em bênção, em vitória, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui, segundo tópico, Barnabé é o missionário. Lembremos lá, falamos de Barnabé o homem. Agora as obras, a missão, o trabalho de Barnabé na obra missionária, vamos citar agora, professor. Então divida isso aí de maneira clara na sua classe para não haver, para que não haja aí problemas. Para começar, nós temos uma perguntinha básica e clássica, já que o assunto agora é Barnabé fazendo missões. A pergunta é, Barnabé era apóstolo assim como os 12? Por quê? Porque diversas vezes, diversas correntes teológicas afirmam que Barnabé era apóstolo do mesmo jeito que os 12 eram. Então, do mesmo jeito que Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, e Paulo é o último desses apóstolos, como ele mesmo diz, né, o abortivo, né? Então, ele diz lá em Coríntios 15, então Barnabé era apóstolo como eles? Então, de onde é, para começar, de onde é que essa ideia vem? De que Barnabé era apóstolo em pé de igualdade, porque ele fazia parte do chamado colégio apostólico, dos 12 ali, do círculo, né, como alguns costumam dizer, o círculo apostólico. Barnabé era apóstolo como um dos 12, no mesmo, em pé de igualdade. Qual é a base para dizer isso? A base muitas vezes é utilizada, é Lucas falando lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ler isso aqui. Atos 14, verso 4, diz o quê? E Lucas dizendo, e dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E aqui você sabe o contexto, leia, professor, o contexto. Atos 14, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, como você quiser citar aí, fique à vontade, estão lá em Icônio, na cidade de Icônio, pregando. E houve uma grande dissensão. Os judeus de lá se levantaram ferrenhamente. E quando os judeus se levantaram contra os apóstolos, ou contra esses dois homens de Deus, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, Lucas vai escrever dizendo que a multidão se dividiu, uns foram a favor dos judeus e outros foram a favor dos apóstolos. Com isso, Lucas está dizendo que Barnabé é apóstolo? Ok, Lucas disse apóstolo, mas em pé de igualdade com os demais, vamos ver outro exemplo ainda em Atos 14, 4, porque de repente vai que alguém pergunta, mas Barnabé era apóstolo? Porque eu li em algum lugar que Barnabé era apóstolo, como é que é isso? Vamos lá, continuando, Atos 14, 14 agora. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, agora Lucas dá até o nome, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando, ou seja, né, quando eles foram meio que, por assim dizer, quase que adorados ali, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes e pularam, ao ser confundidos, né, ou a serem chamados, né, de deuses. Então, o ponto é, e a questão para que a gente não se perca aqui no ponto, né, eu vou tentar ser breve agora, é que Lucas está dizendo, outras referências que não caberia tempo hábil para eu falar aqui, mas Barnabé é chamado de apóstolo. E alguns se baseiam nisso aqui para dizer que esse apostolado dele era idêntico aos 12. Gente, para explicar isso aqui, a primeira coisa que entender é o seguinte, é que não é aqui só uma questão eu diria, de semântica. Por quê? Porque a palavra apóstolo, gente, é uma palavra que tem significado. É uma palavra que pode ser traduzida e precisa ser traduzida. E quando você traduz esse ponto ali no texto grego, essa palavra apóstolo tem a ideia de quê? Alguém que é enviado. Ok? Alguém que fora enviado. Enviado para uma região, determinada região, para ali realizar uma missão, abrir igreja, como é o caso desses dois. Então nós temos aqui, gente, o círculo apostólico, do qual temos só 12. Então Paulo era apóstolo 2 vezes.
Em primeiro lugar, apóstolo porque foi enviado. Isso é importante. Lembremos-nos de Atos 13. Estava lá reunido, né, Barnabé, Saulo e os demais profetas, mestres. A Bíblia diz que eles estando reunidos, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu, é claro, o Espírito Santo, os tenho chamado. E aí os irmãos impuseram sobre ele as mãos para dizer o quê? Olha, vocês estão indo com a permissão da igreja, e se precisar da gente, essas mãos aqui vão ajudar vocês também no sustento da viagem, contem conosco. E eles foram, então eles foram 2 vezes enviados pelo Espírito Santo, junto aí, e também enviados, comissionados lá, é claro, pelo povo ou pelos irmãos da igreja de Antioquia. E antes disso, percebamos, Barnabé é enviado lá de Jerusalém para estar na Antioquia da Síria. E ele chamou Paulo a estar com ele. Ele chamou Saulo. E ele chamou Saulo só porque quis, desobedecendo uma ordem dos apóstolos? Não. Nós entendemos que ele tinha permissão dos apóstolos para chamar Saulo para fazer parte dessa obra juntamente com ele, para estar em Antioquia com ele. Então, Barnabé sai lá enviado pelos apóstolos lá de Jerusalém, com a permissão deles. Ele encontra Saulo também com a permissão dos apóstolos, vai para Antioquia da Síria junto com Saulo, que ele trouxe lá de Tarso, também com a permissão dos apóstolos. Então, nesse ponto, ele é um enviado. Ok? Enviado. E agora ele está em Antioquia da Síria, e dali ele também é enviado a pregar. Então, Barnabé, gente, é apóstolo nesse sentido. Lembra que eu disse de Paulo? Eu talvez não tenha explicado, mas Paulo é apóstolo 2 vezes. Como? Primeiro, enviado. Então a palavra apóstolo quer dizer enviado. Nesse sentido, uma questão ligada à obra missionária, o que ele estava fazendo. Ele foi enviado lá, permissão, enviado por Jerusalém e enviado diretamente por Antioquia para fazer a obra. Então isso faz dele um apóstolo. Mas também ele era apóstolo em que sentido? Para pertencer ao círculo apostólico, e é o último dos apóstolos, o derradeiro dos apóstolos, né, o abortivo, porque ele tem todas as características de um apóstolo. Cristo apareceu para ele. Então nós vamos analisar isso aqui. Analise a palavra horoma no grego, nessa questão. Uma coisa é ter visão, outra coisa é Cristo vir, aparecer. Então no caso de Paulo, Paulo não teve no caminho de Damasco uma visão de Jesus, não. Jesus veio pessoalmente, foi uma aparição. Estude isso se for possível, professor. A palavra horoma lá no grego para entender o que é visão e aparição. Paulo não teve uma visão de Cristo em Damasco. Cristo apareceu mesmo, ele veio, então foi uma aparição. Isso testifica lá, é claro, e corrobora com o apostolado de Paulo. E fora outras coisas, questões mais, né? As marcas que ele trouxe do apostolado. Então Paulo era apóstolo no quesito alguém que é enviado, e Paulo era apóstolo pelo fato de ser alguém quem Cristo veio e o chamou, o comissionou para ser apóstolo aos gentios, assim como os apóstolos demais lá eram para os judeus. Aqueles 12 apóstolos no início eram para os judeus, e Paulo foi o apóstolo aos gentios. Tá muito claro, muito detalhado isso aqui. Então, em que sentido o Barnabé é apóstolo? Ele é apóstolo quando ele é enviado, tá? Então, traduza a palavra apóstolo, explique o que é a palavra que quer dizer enviado. Então, nesse sentido, é assim que Lucas se refere a Barnabé, não como um apóstolo lá do colégio apostólico, do círculo apostólico, como os 12, com a missão o ministério apostólico, não. Mas nesse momento ele está agindo com uma função de um apóstolo, alguém que é enviado. Então Lucas usa esse termo para dar a ideia de que esses 2 homens eram credenciados. Barnabé e Paulo haviam sido enviados pela igreja, tá? Não estavam ali simplesmente vagando por aquele lugar, eles foram enviados. Então Barnabé não é um apóstolo como os 12, não. Assim como Timóteo também não é, Silas também não é. Eles são chamados de apóstolo também, outros são chamados de apóstolo, mas não são. Então ele era um enviado, alguém enviado para plantar a igreja, para fazer missões. Nesse sentido de ser alguém enviado, aí a palavra apóstolo a gente pode traduzir como enviado. Mas no sentido de ser um apóstolo como os demais, fazer parte do círculo apostólico, Barnabé não era um apóstolo como os 12 o era. E é claro que essa ideia de apóstolo hoje, o que eu posso dizer sobre apostolado hoje? Eu posso dizer que num próximo vídeo, para não fugir de Barnabé. Ok? Vamos lá então. Então, a ideia é para entender, para que você explique é isso. Ele é apóstolo sim, mas um enviado. Não na mesma linha base, ministério, como os apóstolos lá, a saber, os 12 e Paulo. Ok? Então Paulo é apóstolo 2 vezes. Ok? Numa questão no ministério e numa questão de ofício, Paulo tinha, que Barnabé não tinha, e na missão, que Barnabé já tinha. Ele era um apóstolo, como Timóteo foi, como Silas foi, e no caso aqui, o Barnabé. Continuando, a primeira viagem missionária. Vamos lá. Até seguirem juntos na primeira viagem missionária, Barnabé figurava como personagem principal e Paulo como seu protegido. Olha que coisa interessante, deixa eu ler tudo que eu explico. No entanto, a partir do momento em que partiram para Chipre, Paulo assumiu a liderança devido à sua
personalidade dominante. Isso aqui, gente, isso aqui é maravilhoso. Já está muito explicado, né? Eu só vou frisar alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Barnabé, voltamos aqui. Barnabé foi lá em Tarso, chamou Saulo para estar com ele. Ficaram um ano aproximado lá na Antioquia da Síria, trabalhando naquela igreja, pregando, evangelizando, fazendo a obra. Dali o Espírito Santo os chama, os comissiona. O que entendemos é que o Espírito Santo, perceba isso, o Espírito Santo é quem disse, e Lucas registra isso, separai para mim, o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo. Perceba isso, o Espírito Santo traz uma sequência, Barnabé. Dando-nos a entender, é claro que Barnabé era mais velho que Paulo, por conseguinte mais experiente. Aquela cultura foca muito esse respeito à pessoa mais velha. Então, dando a entender que o líder dessa comitiva, o líder dessa missão, seria Barnabé. Barnabé foi chamado como líder, entendemos isso, o Espírito Santo nos mostra isso, e Paulo vai para ser uma espécie de auxiliar, Paulo vai ajudá-lo. E com isso, Barnabé, se liderando, chama seu parente, que veremos já esse parentesco, seu parente Marcos ou João Marcos. Leia lá Atos 12 você vai ver que é João Marcos, tá? E Atos 13, vamos falar um pouquinho sobre a fuga dele lá, a ida dele, e já eu prometo explicar isso melhor. Então o que é o ponto aqui? Barnabé sai como líder. Então eles saem lá da Antioquia da Síria. De lá rumam para a Seleucia. Da Seleucia vão de barco até a ilha de Chipre e atracam na ilha de Chipre, em primeiro lugar, em Salamina. Salamina, eles pregam a palavra, coisas maravilhosas acontecem. De Salaminas, eu estou ganhando tempo aqui para não detalhar, de Salamina vão para Pafos. Lá em Pafos, coisas tremendas, maravilhosas também acontecem, mas a questão é que a partir do momento que estão em Pafos, perceba isso, agora Paulo, Lucas já passa a mencionar e citar Saulo já como Paulo, ok? Então Paulo passa a adotar, segundo cremos em Pafos, esse nome de Paulo, ou seja, ele era Saulo e passou-se a chamar, não que Deus mudara seu nome, já explicamos isso, né? Basta que você assista aí o vídeo, a lição sobre Paulo, lá eu detalhe melhor esse ponto. Então, Paulo passa a se chamar, por uma questão de estar em terras gentílicas, seu nome gentil ou gentílico, a saber, Paulo. A questão é que quando eles começam a pregar, nós vemos ali Bar Jesus, um espécie de feiticeiro se levanta contra eles naquela região, e é interessante porque o feiticeiro vendo que o procônsul estava ali, o feiticeiro vendo que poderia perder a fama, porque entendemos o seguinte, que antes da chegada desses dois homens ali naquela região, aquele Bar Jesus, né, lembra na palavra Bar, filho, né, Jesus não o Jesus que nós conhecemos o Senhor, mas Jesus era um nome comum naquele tempo, né, Yahvé salva, como também era Josué lá na Antiga Aliança. Então entendemos o seguinte, naquele momento, esse feiticeiro, por assim dizer, esse mágico, esse mago, que era Bar Jesus, vendo que tomaria prejuízo, vendo que ele estava perdendo a fama naquela região, ele se levanta contra Paulo e Barnabé. E Paulo agora repreende esse camarada. Então Paulo passa meio que a falar, Paulo assume uma espécie de liderança. E a pergunta aqui seria o seguinte, para ganharmos tempo aqui, vamos lá. A pergunta seria o seguinte, Paulo passou na frente de Barnabé? Barnabé era um camarada omisso, muito calmo, Barnabé não estava liderando bem e Paulo se viu obrigado a fazê-lo. Eu, particularmente, não entendo assim. O que eu entendo é que o fato de Barnabé ter chamado Paulo lá atrás já nos mostra que isso aqui aconteceria gradualmente. O que nós entendemos é que Barnabé havia entendido e visto na vida de Paulo uma liderança tremenda. E Barnabé entendeu que Paulo só precisava de uma chance, de uma oportunidade para que aflorasse em sua vida, crescesse em seu ministério, em sua vida, essa liderança. O problema é que quem era Paulo no que tange comportamento? Gente, Paulo era um camarada muito sanguíneo, um camarada muito estressado, um camarada muito nervoso. Tá? Percebamos isso. Um camarada que era antigamente perseguidor de crente. O cara perseguia, amarrava, levava preso, amarrava pelo pé, puxava no cavalo. Era uma pessoa difícil, era um camarada bravo, complicado de se lidar. Quando se converteu ao cristianismo, você acha que Paulo ficou calminho da noite para o dia? Não, me converti a Cristo, agora eu sou outro Paulo calminho, zen? Não. Eu acredito que Paulo se tornou um cristão, mas um cristão ainda meio estressado. Prova disso é que lá onde ele se converteu, Damasco, ele tentou pregar, foi expulso, teve que descer num cesto, o negócio complicou pro lado dele, porque eu imagino que Paulo, pelo jeitão dele, batia de frente com os judeus de Damasco. Ele queria enfrentar, queria bater de frente. Até que a situação complicou, ele se viu obrigado a fugir, não teve jeito, ele teve que correr mesmo, que não morreria. Ele seria morto. Em Jerusalém, tá Paulo pregando, a mesma coisa acontece, porque Paulo tinha um gênio difícil, complicado, era um camarada bravo. Barnabé viu que isso aí, com o tempo, se fosse trabalhado, Paulo seria um grande líder, porque ninguém nasce pronto. Então Barnabé fala, quem sabe, se eu pegar esse camarada para mim,
colocá-lo do meu lado e aos poucos dando a ele a oportunidade de poder trabalhar e exercer e mostrar quem ele é, essa liderança que está incrustada nele, ele é um líder nato, daqui a pouco Paulo se solta e coisas maravilhosas vão acontecer na vida de Paulo. Eu creio, bota na minha conta, Fernando Aquino, eu imagino que Barnabé viu uma liderança tremenda e poderosa na vida de Paulo. E eu, gente, cá entre nós, confesso aos irmãos, eu gostaria de, no meu ministério, ao longo do meu ministério, é claro que eu estou caminhando aí, não sou um camarada novo, mas ter no meu ministério, na minha vida, ser presenteado por Deus como um líder, ser presenteado por Deus com um líder na minha vida, como Barnabé foi. O líder Barnabé é aquele líder que não tem medo de ver seu liderado crescer. Barnabé inicia essa obra como cabeça, o chefe, Barnabé. Barnabé chama Paulo, Barnabé chama Marcos, Barnabé traz para si, ele lidera. É o líder. Só que ele não termina a primeira viagem missionária como líder. Por quê? Porque Paulo passou na frente dele, Paulo era intransigente, Barnabé era fraco, falho, não. Barnabé não tinha problema nenhum na vida dele de deixar Paulo crescer. É aquele líder que não está preocupado. Se você começa a crescer, estudar, aprender um pouco mais sobre teologia, Bíblia, pregar, já se desenrolar um pouco mais, esse camarada não tem medo de você tomar a igreja. Porque, infelizmente, não estou citando nomes aqui, isso me dá liberdade a falar. Então, o que eu vejo, que eu, Fernando Aquino, vejo por aí, em diversos lugares que eu passo, é isso. Um líder que está lá enquanto está tudo bem, porque em terra de cego quem tem olho é rei, só ele conhece a Bíblia, só ele prega, só ele manda, domingo só ele que prega, domingo é só ele, a igreja é só dele domingo e tal. Quando um obreiro começa a crescer, desenvolver, aprender, temendo que esse obreiro vale tomar a igreja, porque é uma coisa que nasce no coração dele, acho que não sei se é o diabo que bota no coração dessa pessoa, é claro que a casa também. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tem obreiros também que são enrolados, tem pessoas que realmente eu já vi obreiros tomar a igreja, só que eu estou dizendo, gente, não é uma regra não. Nem todo obreiro que está crescendo está de olho na igreja do pastor, quer tomar a igreja do pastor. O pastor precisa ser um líder como Barnabé, ele precisa entender, ter visão de Deus para entender quem é o seu liderado. Um líder precisa conhecer, entender e trabalhar bem com o seu liderado. A questão é que Paulo tinha uns dons maravilhosos, tremendos, tinha Deus na vida dele, o camarada abraçou a fé tremendamente, era um jovem cheio de Deus, e Barnabé viu isso e disse, eu vou deixar esse camarada crescer, eu vou dar oportunidade para ele crescer. Paulo começou a falar, a pregar, Paulo enfrentou o Bar Jesus, e Barnabé tranquilo, vamos dar glória, tranquilo. Olha que coisa linda, olha que tipo de líder que nós precisamos ter, um líder Barnabé. Um cara que diz não, um cara que não está preocupado. Tem gente que parece que ele vai colocar a congregação, a igreja, a tesouraria, porque alguns pensam assim, todinha no caixão dele quando ele foi embora. É do meu jeito que manda que sou eu, é assim, 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 assim. É claro que não pode deixar o negócio bagunçado, levantei, né? Tem que falar, tem que orientar. Eu entendo todas essas coisas, gente. Eu não estou aqui desabafando nem entristecendo. Eu entendo esse processo. Só que o que eu estou dizendo é que a maneira natural é que um líder ajude seus liderados a crescer, como Barnabé foi. Então eu queria, Fernando Aquino, e Deus ainda há de me dar um líder com coração e visão de Barnabé, que nos dê a oportunidade de crescer, que nos faça, muitas vezes, despertar em nós, né, o dom que há em nós. Olha que Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que é em ti. Eu acredito que Paulo tenha dito isso, uma visão minha, pensando no que Barnabé fez com ele. Barnabé foi a pessoa levantada por Deus para que Paulo despertasse na vida dele o dom. Ele saiu como um auxiliar de Barnabé e voltou como um homem cheio de Deus, um pastor tremendo, um apóstolo carregado de Deus. Por quê? Porque ele teve do líder, ele teve de quem o auxiliava, ou quem acompanhava, melhor dizendo, quem estava acima dele lá, né, o geria, ele teve essa oportunidade de crescer ao longo dessa viagem. Então tá aqui, né, gente, para que eu não me estenda muito nesse slide, um exemplo maravilhoso. Barnabé começa como líder e no final, Paulo agora assume a liderança. Prova disso é que Lucas começa escrevendo Barnabé e Saulo, depois começa a escrever Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E ele só volta a falar de novo Barnabé e Saulo, ou Paulo, né, melhor dizendo, lá no Concílio de Jerusalém, porque está diante dos apóstolos, aquele negócio todo. Então, dando a ideia, aí lá ele escreve. Perceba isso aí na sua Bíblia. Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Depois muda, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E no Concílio de Jerusalém, ele vai novamente lá e coloca Barnabé e Saulo. Então a questão é, gente, que Barnabé era um camarada que não tinha ciúme, não tinha medo de alguém, de quem ele liderava crescer. Tá? Então que nós aprendamos isso, gente. Que a gente dê oportunidade para os nossos obreiros, nossos membros, as pessoas crescem. Tem gente que dá um cargo para alguém na igreja, não deixa a pessoa nem exercer o cargo. Você fala, fulano, a partir de hoje você está tomando conta da área tal. E a pessoa não consegue nem trabalhar, porque o líder não deixa. Tem líder que é tão pegajoso, que às vezes eu vou pregar por aí, estou pregando e eu reparo, mas fico na minha, não saio falando, um lugar nem quem falou. Mas tem líder que é tão pegajoso,
que ele dá para a pessoa a oportunidade de dirigir o culto, você vai dirigir o trabalho, mas ele fica de lá sentado na cadeirona, né, no trono, daqui dizendo, oportunidade para o conjunto tal agora, oportunidade para a irmã fulana agora, dá oportunidade para o obreiro tal agora, oportunidade para... E a pessoa está lá na frente, ele daqui sentado, sem microfone, a pessoa fazendo a primeira parte, a pessoa não sabe nem, a pessoa fica perdida, porque não sabe nem quem vai dar oportunidade. Quando ela pensa em alguém, vou chamar fulano para cantar, o líder lá de Traguito. Não, agora é o grupo tal que vai cantar. Para que deu o microfone para a pessoa fazer a primeira parte? Para que botou a pessoa lá? Se é ele que fica de capa. Então faz você, amado, abençoado, servo do Cordeiro. Então que nós sejamos como Barnabé, líderes que dão aos nossos liderados oportunidade, chance de crescer, chance de buscar, chance de aprender e formar, é claro, outros líderes. E que não tenhamos medo ou ciúme de alguém tomar a nossa igreja. Por quê? Porque alguém não... Por que se um dia Deus me der um ministério, por assim dizer, uma igreja, né? Estou falando aqui, mas eu não pastoreio igreja, não tenho ministério, nada disso não. Mas se Deus me der um ministério, aí um obreiro lá se levanta para tomar o ministério que Deus me deu, a igreja. Assim, por que eu não tenho que me preocupar com isso? Porque eu não tenho igreja, gente. Quem tem igreja é Cristo. Eu posso ter CNPJ, eu posso ter placa denominacional, mas igreja, só um tem a igreja. Quem? Deus. O dono da igreja é Deus. Cristo que morreu pela igreja. Então ninguém jamais irá tomar uma igreja de mim, porque eu nunca vou ter igreja, tá? Eu posso pastorear. E outra, Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores à igreja, ok? Então continuemos aqui, vamos lá, porque para que eu não me estenda demais nesse slide. O gostoso é falar que Barnabé deu oportunidade para Saulo ou Paulo crescer. O evangelho nas cidades. Paulo e Barnabé foram primeiro à sinagoga dos judeus, que ficava em Icônio, província leste da Frígia. Aí nós temos aqui uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, creu. Os judeus incrédulos começaram a se opor à mensagem dos apóstolos. Por fim, os judeus hostis conseguiram incitar um motim que levou Paulo e Barnabé a fugirem de Icônio para Listra e Derbe. Aqui, gente, professor, né, eu já tomei tempo demais na lição, acredito. Aqui é só você dizer a estratégia que Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé tinham. Qual é? Eles iam nos grandes centros. Isso é importante para nós. Serve como estratégia missionária. Nós sabemos, na atualidade, hoje, nos dias de hoje aí, as pessoas estão migrando do interior para os grandes centros. As pessoas estão deixando países de terceiro mundo para ir para o país de primeiro mundo. Então a questão é que a gente tem que ir lá nesses centros, onde já muitas pessoas estão se aglomerando, e pregar a palavra. E esta é uma estratégia de Barnabé e de Paulo. Continuando, o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é um dos pontos cruciais no livro de Atos. Barnabé estava entre os que dele participaram. No começo, a igreja era composta praticamente de judeus convertidos que haviam se circuncidado, segundo a lei do Antigo Testamento. O tema da discussão desse concílio foi a posição dos judeus em relação à aceitação de gentios cristãos como membros da igreja. Para começar, gente, nós temos em Atos 15 o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja primitiva. O que se tratou e por que foi feito esse concílio? O contexto ali é muito claro. O contexto é que nós sabemos que, a princípio, a igreja teve seu início com conversão de judeus, os judeus conversos a Cristo Jesus, formaram ali o que era a igreja, e é claro que alguns gentios também foram se convertendo. E houve uma espécie de preocupação, por quê? Porque alguns dentre os judeus, tinham um pensamento de que, para que os gentios pudessem abraçar a fé, eles primeiro teriam que se tornar judeus. Antes de serem cristãos, eram necessários ser primeiro judeus. Em que sentido? Eles teriam que guardar os ritos da lei mosaica, circuncisão, sábados, luas e questões do tipo aí. Eles teriam que meio que se voltarem à lei de Moisés, a guardar a lei, os ritos nela ali prescritos, para só a partir daí então receberem e herdarem a salvação, porque não bastaria, segundo essa crença, essa linha dentro dos judeus, um grupo chamado de judaizantes, e geralmente a maioria era formado pelos fariseus, porque aqueles que dos fariseus se converteram a Cristo ainda tinham alguns pensamentos centrados, ainda eram muito ligados à lei de Moisés. E a questão é que em lugares como a Galácia, nós vemos aí, eles foram, meio que viajaram para esses lugares, se dizendo enviados dos apóstolos, e começaram a pregar e propagar essa ideia de que os gentios deveriam primeiro voltar-se ao judaísmo, primeiro guardar os quesitos e preceitos da lei mosaica, para só a partir daí terem a salvação. Com isso, é claro que todo esse embate, toda essa discussão, toda essa dúvida por trás disso, acabou gerando o chamado Concílio de Jerusalém, na qual a igreja de Antioquia enviou Barnabé, Paulo e alguns outros irmãos para levarem uma oferta, ajudar os irmãos de Jerusalém e, junto a isso, prestar o relatório de sua primeira viagem missionária.
E lá foi discutido esse tema. O que fazer agora com os gentios? O que fazer dos gentios? Eu já vi o fato que eles também estão abraçando a fé em Cristo Jesus. Vamos cobrar deles também aquilo que muitas vezes era cobrado aos judeus, vamos cobrar que eles guardem os preceitos descritos lá na lei de Moisés ou não? Então é claro que isso aí gerou todo esse processo, esse embate no Concílio de Jerusalém. Pedro tomou a palavra, primeiro falou sobre sua experiência que ele teve na casa de Cornélio, dentre os gentios, que Deus o levantou para a partir dele dar início a uma obra tremenda junto aos gentios. Com isso, Barnabé e Lucas vai dizer agora, né? Barnabé e Paulo tomam a palavra e começam a dar todo um relatório daquelas coisas maravilhosas que aconteceram durante a viagem missionária e também quando eles passaram em Samaria e coisas do tipo, né? Na região da Síria e também em Samaria. E após eles, Tiago começa a falar. A questão é que daí a gente sabe que o que foi acordado entre eles e os irmãos e o Espírito Santo concordando com isso, é que eles não impusessem cargos maiores, né, questões maiores aos gentios. Então, daí a gente percebe o seguinte, coisa maravilhosa. A ideia aqui, claro, falando de Barnabé, não é explicar a princípio todo o concílio, né, para que a gente não se perca aqui, mas dizer que Barnabé também esteve presente lá. Barnabé também foi peça-chave, fundamental, também para o crescimento, propagação do evangelho dentre os gentios. Ele desempenhou um papel importantíssimo dentro da vida dos gentios e ele participou do concílio. Ele sai desse concílio agora, enviado ali pelos apóstolos, ok? E ele é enviado pelos apóstolos, está lá na Antioquia da Síria. E é claro que a partir daí eles decidem, Paulo e ele, fazer a segunda viagem missionária, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então. Terceiro tópico, Barnabé, o companheiro. Vamos lá. 3.1, companheiro de Paulo. Então nós vemos que Barnabé foi um grande companheiro de Paulo. Vamos citar isso aqui. O apóstolo Paulo foi marginalizado pela igreja de Jerusalém, né? A gente, lendo aí, é claro, os relatos de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que no início a igreja tinha dúvida se Paulo realmente era convertido ou não. Se Paulo estava fingindo para traçar um plano e prender a igreja, ou se ele havia se convertido ou não. A história poderia ser muito diferente se Barnabé não tivesse desempenhado o importante papel de fiador espiritual desse novo crente chamado Saulo. Então aqui a gente passa a ver o quanto Barnabé foi imprescindível, foi importantíssimo para a vida, ministério e crescimento desse homem chamado Paulo. O quanto a amizade de Barnabé cooperou, o quanto a amizade de Barnabé mudou a vida de Paulo. Isso é maravilhoso. Ou seja, Barnabé foi alguém que confiou em Paulo quando ninguém mais confiava, acreditou em Paulo quando ninguém mais acreditava. Ele estendeu realmente a mão para Paulo quando ninguém mais o queria. Lembrando que Paulo já estava lá em Tarso quando Barnabé chamou, na terra dele. Perceba isso. Ou seja, se Barnabé não quisesse nada, ministerialmente falando ali com Paulo, não quisesse ajudar, era só deixar ele quietinho. Por quê? Porque ele estava na terra dele. É como quem diz, deixa esse homem quieto lá. Ele chegou em Tarso, terra dele, deixa esse homem quietinho lá, não mexe com ele não. Ele tem anos que ele está lá. E Paulo vai dizer que passaram 14 anos desde a conversão até o dia que Barnabé chamou ele. 14 anos se passaram. É como quem diz, deixa esse camarada lá quietinho, não mexe não. Mas a gente passa a entender que o amor de Barnabé para com Paulo, o companheirismo de Barnabé para com Paulo era tão grande, o desejo de ver Paulo fazendo a obra, o momento, pouco tempo que ele passou em Jerusalém com Paulo, foi suficiente para que ele pudesse ver nos olhos de Paulo o desejo, a chama do evangelho ardendo. Então ele foi lá e chamou Paulo. E ele, além de chamar Paulo, coisa maravilhosa, no período em que Paulo esteve lá, nós já falamos sobre isso, mas é bom frisar, esteve em Jerusalém, Barnabé saiu apresentando, esse aqui é Paulo. Por quê? Porque alguns olharam e nem reconheceram. Nem sabiam que era Paulo. E Barnabé foi apresentando, esse é Paulo, mas esse Paulo aqui, Saulo de Tarso, não acredito. Ou seja, esse Saulo, melhor dizendo. Barnabé disse, esse é Saulo. Saulo, que Saulo? De Tarso. Meu Deus, amado. E ainda assim, Barnabé, não, gente, calma, ele está mudado, ele é outra pessoa, ele se converteu. Calma, gente, vamos ficar, calma aí, tranquilo. Eu assino embaixo. Não, eu estou falando, ele é uma nova pessoa. Eu creio, tá? Ele é meu amigo, meu irmão Saulo. Isso é maravilhoso. O Filho da Consolação deixou-nos, portanto, uma grande lição. Qual é? Ele entendeu que a expansão do reino depende do ingresso de pessoas realmente convertidas a Cristo, inclusive dos que são rejeitados ou discriminados no meio evangélico. Então vamos lá. Aquelas pessoas que ninguém quer saber delas, ninguém as convida, ninguém as chama, ninguém quer estar perto. Olha que exemplo lindo e maravilhoso o Barnabé nos dá. Nós precisamos entender, gente, que Deus nos chamou para trazer as pessoas para o evangelho. Lidar com pessoas difíceis, complicadas, pessoas, quem sabe, perigosas, no mundo do crime, no tráfico, quem quer que seja, levando uma vida torpe, terrível. Mas Deus nos chamou para trazer essas pessoas para o reino da glória, para a graça do Todo-Poderoso Deus.
e nesse quesito precisamos ser companheiros, ajudar, auxiliar essas pessoas, ajudar que as pessoas se reergam, assim como Barnabé ajudou a Paulo. Vamos lá, companheiro de Marcos. João Marcos era um parente próximo de Barnabé. Então nós temos aí um cidadão chamado João Marcos, né, que era parente, e esse João Marcos aparece lá, é claro, em Atos 12:12, e ele, cremos nós, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então esse Marcos tinha um parentesco com Barnabé, ok? Então vamos lá. Qual era o parentesco entre Marcos e Barnabé, gente? Nós temos aqui a palavra grega para nos ajudar a explicar isso. A palavra grega que está aqui, ó, era anepsios, anepsios. Então o que quer dizer anepsios? Anepsios, gente, do grego quer dizer o seguinte: filho do irmão ou irmã, filho da irmã ou filho do irmão. Filho da irmã ou filho do irmão, é claro aqui apontando para quem? Sobrinho. Com isso nós entendemos que Barnabé era tio, tá? Ou melhor dizendo, Barnabé seria tio de Marcos. Mas há quem diga que essa palavra também aponta para primo, ok? Primo, ok? Apontando, dando a ideia de que os teólogos atuais acreditam aí que essa palavra népsios dá a ideia de alguém que é filho da irmã ou do irmão da minha mãe. Dá uma ideia de primo. Então, alguns têm essa dúvida. Se Barnabé era primo ou se Barnabé era tio. Muitos no início acreditavam que Barnabé era tio. E outros hoje acabam acreditando aí, com base nessa palavra népsios do grego, que Barnabé era primo. Então, havia um grau de parentesco entre estes homens. E eu vou explicar isso lá na lição de Marcos, ok? Coisas que eu não falar sobre Marcos aqui, cenas dos próximos capítulos, ok? Vou falar sobre isso. Então, não perca, não deixe de acompanhar conosco, não deixe de assistir a lição sobre Marcos. Vai estar tremendo, vai estar benção essa lição. Vou falar muita coisa maravilhosa lá nessa lição, abençoada aí da parte de Deus. Então o texto bíblico nos informa que ele esteve junto dos apóstolos, na igreja de Antioquia. Em determinado momento, contudo, Marcos voltou para Jerusalém. Apesar de não sabermos exatamente como que motivou a agir daquela maneira, provavelmente sua atitude estava relacionada a algum fato de que Paulo discorda. Lucas não aponta quem foi o culpado por tal discórdia. Eu poderia muito bem citar, né, falar uma discórdia. Houve uma espécie de discórdia, Atos 13:13 está lá, entre entre Paulo e Marcos, né, João Marcos, parente aí de Barnabé. Na aula que vem eu vou falar mais sobre esse parentesco, vou explicar melhor e falar mais sobre esse problema que houve entre eles aí. A questão é que por causa disso, quando foram fazer a chamada segunda viagem missionária, Barnabé queria levar de novo consigo a João Marcos, seu parente, e Paulo achou por bem não. Por isso, eles acabaram tendo uma espécie de dissensão, né? Houve uma espécie de risga, por assim dizer. Mas a questão básica é entender, gente, que essa divergência que houve entre Barnabé e Paulo não foi uma divergência daquelas que acabaram com a amizade deles. O ministério trouxe raiva, mágoa, ira. Não. Foi só simplesmente uma divergência de opiniões. Só isso. Nós aprendamos com isso aqui, tá? Eles continuaram amigos, companheiros, e foi algo maravilhoso. Então, nós precisamos no Evangelho entender que às vezes nós discordaremos um dos outros. Mas o fato de discordarmos um dos outros não quer dizer que nós devamos ser inimigos. Não houve inimizade entre Barnabé e Paulo. Tanto é que acabou acontecendo gloriosamente a segunda viagem missionária. Dessa feita, Deus preparou uma pessoa para estar indo com Paulo. E foi Silas. Então, Paulo e Silas foram para a viagem missionária e Barnabé e Marcos continuaram aí a outra viagem. Então, olha que coisa linda. O diabo queria acabar com um grupo para não ter a segunda viagem missionária. Havia um grupo só. E o diabo queria acabar com esse grupo para não haver a segunda viagem missionária, mas aquilo que ele achou que ia usar para acabar, melhorou ainda mais, porque dessa divergência, pequena divergência que houve entre Barnabé e Paulo, nasceram-se dois grupos. Então, ao mesmo tempo, não era para ir segundo o diabo grupo nenhum, mas isso aí, Deus usou essa dificuldade, essa diversidade, formou com isso dois grupos, e Barnabé e Marcos foram para Chipre, começaram uma viagem, e Paulo e Silas começaram a iniciar uma outra viagem. Que coisa linda e abençoada, tá, gente? Que a gente possa entender melhor isso aqui. E é claro que eu vou falar mais sobre isso na aula de Marcos. Não perca que tá a bênção, tá? Então, concluindo aqui a nossa lição, o grande legado de Barnabé, a igreja, é o seu caráter. Então, o que nós temos a aprender gloriosamente nessa lição? Né? O que Barnabé deixa de exemplo maravilhoso, embora muitas coisas lindas ele fez? É o caráter dele. Que tenhamos o caráter de Barnabé, que sejamos líderes como Barnabé, que tenhamos a honestidade de Barnabé, tá? Que sejamos pessoas desprendidas de bens materiais como Barnabé era.
Ele enxergava o potencial das pessoas e dedicava-se a recrutar e treinar novos obreiros. Gente, Barnabé foi quem treinou Paulo. Paulo tornou-se grande líder, amém, Jesus Cristo, amém. Toda a honra seja dada a Deus, toda a glória seja dada a Deus, mas o Paulo que nós conhecemos hoje passou pelo crivo de Barnabé. Isso aqui é interessante, por quê? Porque primeiro ele foi treinado lá aos pés de Gamaliel. Então Paulo se tornou um fariseu dos fariseus, um camarada conhecedor da lei judaica, tremendamente aos pés de Gamaliel. Mas foi ao lado, então aos pés de Gamaliel ele tornou-se um fariseu, e ao lado de Barnabé ele tornou-se um grande apóstolo. Que coisa linda e maravilhosa. Então muitos estão ainda aprendendo, muitos estão ainda aos pés de Gamaliel, querendo conhecer as coisas acerca do mundo. Mas outros já entenderam que o negócio está ao lado de Barnabé, ou seja, está ao lado de pessoas usadas e levantadas por Deus para nos auxiliar na obra missionária. Faríamos bem em receber o encorajamento do Filho da Consolação, pois muitas vezes desperdiçamos um tempo precioso da vida adotando comportamentos inconstantes quanto ao que crer e ao que fazer. Aprendemos, pois, com um homem de fé que encorajava seus companheiros de ministério e buscava constantemente a direção do Espírito Santo. Tá aí, gente, mais uma lição, tá aí mais uma aula. Barnabé, que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de vocês. Se ficou uma dúvida, eu sempre faço isso e farei, eu continuarei fazendo. Se ficou uma dúvida, alguma coisa que você precisou saber aí, eu sempre deixo, tá aqui, ó, nosso telefone, nosso WhatsApp, à sua disposição para que você venha sanar e tirar qualquer eventual dúvida, tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente, um prazer estar com vocês. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.